Olá, eu me chamo Terla, por trás das câmeras tá a Pamela, que é produtora e editora dos vídeos aqui do canal, e hoje nós vamos te ensinar a fazer uma peça para você não ficar refém mais dos viés comprados. Agora você mesmo vai fazer seu viés. Utilizando poucos tecidos a gente vai conseguir mais de 2 metros de viés enviesado. Bora começar essa aula? Para fazer o nosso viés de metro, nós vamos precisar de um corte de tecido na medida de 30 por 30. Feito esse corte na medida de 30 por 30, agora nós vamos posicionar ele na diagonal e vamos fazer um corte formando dois triângulos. Feito isso, agora nós vamos formar uma bandeirinha. Então eu coloco nessa posição, venho aqui e encaixo essa outra parte nessa posição. Com isso eu tenho esse formato de bandeirinha. Feito isso, agora nós vamos passar uma costura de um pé de máquina aqui nessa parte. Agora que nós estamos com a nossa bandeirinha pronta, nós vamos vincar essa costura aqui do meio com o auxílio do dedo mesmo, para que na hora que a gente for passar o viés, ele fique melhor, as costuras fiquem abertas. Feito isso, agora nós vamos fazer uma marcação de 4 centímetros. Se você não tem um esquadro para costura, você pode pegar uma régua dessa tradicional, a minha inclusive tá bem velhinha, e aí você vai marcar numa folha de papel sulfite a medida de 4 centímetros e criar sua própria régua para marcação desse viés. Então, eu fiz aqui um corte de 4 e agora eu vou marcar o tecido. Detalhe importante, quando você for fazer a marcação, você vai posicionar o tecido desse formato. O viés, ele vai ficar assim, ó, na diagonal. O viés não, desculpa, o corte que a gente passou a costura vai ficar assim na diagonal. Então, nesse formato, eu venho fazendo a marcação dos 4 centímetros. Agora que você já fez todas as marcações, você vai fazer um quadrado junto a esse lado, junto a esse outro lado, fez um quadrado. Porém, agora existe um detalhe, você vai descer uma casa de todo esse quadrado. Então, em vez de eu juntar essa ponta com essa, eu vou juntar essa ponta com a minha primeira marcação da caneta. Estiquei e vou vir com uma costura do início até o final. Agora que nós fizemos a costura nesse formato, deixando esse pedacinho aqui, ó, encaixando aqui e aqui, nós vamos começar a cortar para depois ir para o ferro e assim finalizar nosso viés. Então, agora nós vamos cortar bem na marcação de onde está a caneta. Um detalhe, tá vendo que aqui ele já tá na posição abertinha?
Aqui eu esqueci de fazer isso e aí ele fica, tipo, sem saber pra onde vai. Ele não sabe se ele vai pra cá ou se ele vem pra cá. Então, faça o vinco, porque isso vai ajudar bastante. É um detalhe que eu esqueci antes de começar a cortar, mas nunca é tarde. Ó, porque senão ele fica assim, ó, sem saber pra que lado ele tá. E aí, com o vinco, ele já fica certinho. E aqui nós seguimos cortando. Agora sim, nosso viés está todo cortado. Nesse momento agora nós vamos para o ferro para poder fazer o vinco dele e ele ficar nesse formato aqui. Com o nosso viés aqui, agora nós vamos pegar um alfinete e nós vamos colocar ele desse jeitinho. Eu vou virar o lado avesso aqui para vocês verem como que tá desse lado. Ele tá assim, ó, nessa posição. Deixa eu voltar aqui e arrumar. Eu vou colocar ele assim, e aqui eu vou deixar a medida de 2,5. 2,5. E isso aqui vai ser pra quê? Pra gente encaixar o viés aqui. Deixa eu empurrar a pontinha aqui, peraí. Empurrei, né? Puxei. E agora, eu vou puxar dobrando. Viu como ficou? Agora, eu venho com ferro e vinco. E assim, eu vou fazer com todo o tecido. Vinquei. Puxei. Vinquei. E assim eu vou fazendo. Se eu quiser, eu posso deixar o ferro na posição e venho puxando. E aí, só faço uma focinha. Puxo, faço uma focinha. Puxo, faço uma pressãozinha. E nós vamos fazer isso com todo o recorte do viés. E assim ficou o nosso viés. Ele tem a largura do viés largo, do Cinderela. Vou medir aqui para vocês verem com quantos metros de viés a gente fica utilizando apenas 30 centímetros de tecido. Até aqui foi 1,5. Dois metros. 2 metros e 24 centímetros de viés a gente consegue com apenas 30 centímetros de tecido. E agora você pode utilizar para fazer os acabamentos das suas peças e fazer vários viés lindos como ficou esse daqui.
E essa foi a nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que se você está iniciando no processo da costura criativa, você chegou no vídeo certo, porque essa aula aqui você vai levar para o resto da vida. Afinal, praticamente todas as peças precisam do viés e para não ficar refém, como eu falei no início do vídeo, o ideal é você saber fazer o viés enviesado. Você também tem a opção de fazer o viés de tecido sem ele precisar estar enviesado, mas em algumas peças específicas, aquelas que levam canto arredondado, ele necessariamente tem que ser o viés enviesado. Então tem que ser desse jeitinho aqui que eu te mostrei, e fazendo desse jeito que você assistiu na aula, você consegue ter um volume maior de viés. É isso, eu espero que você tenha gostado de coração desse passo a passo. Caso você queira ver algum produto que ainda não está gravado aqui nas aulas, pode deixar no comentário que a gente vai estar colocando na nossa lista e reproduzindo para que você também consiga fazer aí na sua casa. Agora, se você tem um amigo que está iniciando na costura criativa, compartilha com essa pessoa esse vídeo, eu tenho certeza que ela vai gostar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e também deixa o joinha, que aí o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele vai entregar para mais pessoas, e assim nossa comunidade cresce cada vez mais. Te esperamos na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!